Jenny e Leonardo. Eles têm muita coisa em comum. Moram na cidade de Oizumi, em Guma. Se apaixonaram pela música bem cedo e são alunos de um sábio luthier. 2x4 é o tipo do compasso que você vai utilizar. Normalmente vamos usar primeiro o quaternário. Atualmente eu conto com 12 alunos fixos, tá bem? E eles me preenchem mais um horário de fim de semana, tá? Do que de semana. Escrita musical, nós temos aqui a pentapauta. Durante a semana está todo mundo no caixá, trabalhando, se esforçando, né? Então eles ficariam muito cansados para vir depois do trabalho, vir assistir uma aula. Porém eu tenho 2 elementos que fazem das 7 às 9, ou seja, após o trabalho exaustivo eles vêm relaxar na música. Violão, guitarra, contrabaixo, piano, bateria e canto. Mas não é só isso. Os alunos acabam aprendendo as notas, as escalas, o compasso, ou seja, a teoria musical. A pessoa que comigo aprende, ela acaba aprendendo como harmonizar no violão, na guitarra, e o contrabaixo faz um contracanto daquilo que você quer harmonizar. E eu tenho também bateria, então a pessoa também aprende a colocar a cadência. Essa é uma cadência que você acaba aprendendo e também disciplina a pessoa até a contagem exata no tempo musical. Eu sempre gostei, né, de violão. Eu estava tentando antes aprender, sabia um pouco alguma coisa e eu tô aprendendo. Leonardo entrou recentemente ao grupo, já domina alguns acordes e estuda com o objetivo de se profissionalizar como guitarrista e, quem sabe, montar uma banda. Esse é o caminho que a Jenny também está traçando. Ela está há 10 meses com o professor Pedro, descobrindo os encantos da música. O que eu queria mais é tocar, né? Pra criar uma banda. A música representa uma importante fonte de estímulos, equilíbrio, criatividade e felicidade para a criança. Dizem até que quanto maior for a musicalidade, mais rápido será o desenvolvimento da criança. São benefícios que o professor e também instrutor de mergulho conhece muito bem. Pedro Kuramoto se formou em música na Universidade de Lorena, em São Paulo, e teve aulas com grandes personalidades da música, como Paulinho Nogueira e Ascar Tomé de Souza. Mas foi como luthier que o nome de Pedro ficou famoso no Brasil. Ele perdeu as contas de tantos instrumentos que já fabricou. Construiu violões e guitarras com as melhores madeiras do mundo para gente famosa e clientes pra lá de exigentes. Hoje, com 60 anos, Pedro continua fazendo o que gosta. Ele mantém um ateliê improvisado em sua própria casa. É uma fábrica de sonhos, onde um simples pedaço de madeira pode se transformar em um instrumento da melhor qualidade e sob medida para o cliente. Além de produzir, Pedro também é especialista em consertar e afinar qualquer instrumento de corda e de percussão. O ateliê é um projeto recente e veio em boa hora. Pedro, que está há 4 anos no Japão, sofreu as consequências da crise econômica de 2008. O objetivo principal na vinda para o Japão foi realmente de emprego, trabalhar e voltar ao Brasil. Só que com o advento da crise, eu tive que buscar alternativas para mim poder sobreviver até que a crise passasse ou que fosse realmente algo que eu pudesse sobreviver. 2 anos desempregado, a oportunidade de trabalho veio, quem diria, do próprio talento. Eu comecei a ter contato com as pessoas que mexiam com música ou que participavam, né, de coisas musicais nas igrejas. E eu indo numa dessas igrejas, eu percebi imediatamente um instrumento totalmente descalibrado. Então eu falei, se você me permitir, eu vou calibrar ela para você. E apesar de ter um certo ciúme do instrumento, esse elemento me passou a guitarra. Quando mandei de volta para ele o instrumento, ele simplesmente me trouxe mais 12 instrumentos para ser calibrado. Foi onde eu falei, aqui eu tenho realmente um mercado que eu posso trabalhar e propiciar a todos um instrumento equilibrado, um instrumento com afinação correta.
Eu pretendo ficar no Japão mais uns 3 ou 4 anos. E quando eu sair do Japão, eu gostaria de deixar entre os meus alunos, tá, pessoas aptas a transmitir aquilo que eu transmiti a eles. Então eu gostaria que eles dessem continuidade aqui no Japão à colônia brasileira que continua aqui. Tá bem? E que atenda também, eu tenho também uma escola aqui para luthier. Então eu ensino eles como se faz uma guitarra, como se conserta uma guitarra, eu ensino essa parte toda, treino com a pessoa, tenho material suficiente, violões quebrados, que ele vai refazer ele inteiro, entender como é feito um violão, e quando eu retornar para o Brasil aposentado, que eu já tenho uma certa idade, eu gostaria que essas pessoas aqui ficassem seguindo o meu caminho. Pedro não tem pressa, ele segue no compasso do aprendizado de cada aluno. Para tudo existe um tempo, então Roma não foi feita em 2 dias, não é isso? Ou que você não pode colocar o carro em frente aos bois, tudo isso é maturação. Então, primeiro, vamos saber o que você quer. Você quer aprender a tocar ou quer aprender música? A diferença é que eu conheço gênios fantásticos, João Pernambuco, gente com composições maravilhosas, que não tem nem ideia do que é uma clave de sol, uma clave de fá, mas que tinha uma inspiração. Luiz Gonzaga, quando fez Asa Branca, a lenda conta que ele tinha 7 anos de idade. Eu, pessoalmente, não creio, porque uma pessoa com 7 anos de idade não teria condições de escrever uma poesia como aquela. Quando olhei a terra ardendo, com sotaque e tudo mais, mas com uma métrica perfeita. Isso talvez fosse instintivo, inato no Luiz Gonzaga, tá bem? Mas era alguém que não conhecia. E com o passar do tempo se tornou um sanfoneiro de primeira e conhecia música como ninguém. Estudou. Então, o que parece que começa na estaca zero pode acabar se transformando em alguma coisa de futuro. Então, ele acaba aprendendo música. Quem vê este humilde luthier operando os equipamentos improvisados de própria criação, nem imagina que ele já foi executivo de uma grande companhia aérea e participou de expedições no mundo inteiro como mergulhador. Pedro abriu mão de muita coisa para começar uma vida nova a partir do Japão. E ele não se arrepende de nada. Tudo nessa vida vale a pena. Eu acredito uma coisa somente, eu nunca vou cometer esse crime. Ai, se eu tivesse feito. Peque por fazer. Saiu errado, corrija, mas nunca deixe de fazer. Nunca cometa o grave erro de dizer, pena que eu não tentei. Prudência existe, claro. Quem não arrisca não petisca, mas também não tem a satisfação de uma vitória. Não é isso? Então, arrisque dentro das suas possibilidades. Arrependa-se daquilo que você não fez. Agora, o que você fez, faça da melhor maneira que você puder.